No sul do Sri Lanka existe um porto fantasma, o porto de Hambantota. Inaugurado em 2010 com fanfarra e bilhões de dólares em empréstimos chineses, ele deveria ser um centro movimentado de comércio global. Em vez disso, permaneceu assustadoramente vazio. Os navios não vieram, a receita nunca se materializou e a dívida se tornou impagável. Em 2017, o governo do Sri Lanka, sem ter como pagar, fez o impensável. Entregou o controle total do porto e de 15 mil acres de terra ao redor dele a uma empresa estatal chinesa. O prazo do arrendamento? 99 anos. Um eco sombrio da história colonial, mas com uma nova potência no comando. Este não foi um acidente, foi o design. E é a prova mais clara de uma guerra silenciosa que está redesenhando nosso mundo, um porto de cada vez. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar ao final do século XX. Com o colapso da União Soviética, o mundo parecia unipolar, dominado pelo poder naval e econômico dos Estados Unidos. A China, na época, era a fábrica do mundo. Eficiente, trabalhadora, mas vulnerável. 90% do seu comércio passava pelo mar, por rotas patrulhadas pela Marinha Americana. Pequim vivia com um medo constante, o dilema de Malaca, um estrangulamento de sua economia que poderia ser acionado a qualquer momento pelos seus rivais. A liderança chinesa sabia que para se tornar uma verdadeira superpotência, ela precisava de suas próprias rotas, seus próprios portos, seu próprio controle. E assim, no início do século XXI, a semente de um plano foi plantada. Um plano tão vasto que faria a antiga Rota da Seda parecer uma trilha de jardim. Eles o chamaram de Iniciativa Cinturão e Rota. A primeira fase do plano foi sutil, quase acadêmica. Analistas militares começaram a falar sobre uma teoria chamada Colar de Pérolas. A ideia era simples e brilhante. A China financiaria e construiria uma rede de portos ao longo das principais rotas marítimas, desde o Mar do Sul da China até o Chifre da África. Cada porto seria uma pérola em um colar estratégico. Oficialmente, eram projetos puramente comerciais, destinados a impulsionar o desenvolvimento local e facilitar o comércio. Mas, para observadores atentos, o padrão era inconfundível. As pérolas estavam sendo colocadas exatamente nos pontos de estrangulamento mais críticos do comércio mundial, oferecendo à China uma alternativa segura às rotas que ela não controlava. Era um plano de longo prazo para quebrar o cerco naval e garantir seu fluxo de energia e mercadorias, aconteça o que acontecer. A genialidade do colar de pérolas não estava apenas na sua localização geográfica, mas na sua execução econômica. A China não precisava invadir países ou travar guerras. Em vez disso, ela vinha com um talão de cheques, oferecia a nações em desenvolvimento o que elas mais desejavam: infraestrutura moderna, portos, ferrovias, rodovias, e oferecia isso com empréstimos generosos, muitas vezes com poucas perguntas sobre direitos humanos ou corrupção, ao contrário dos empréstimos do Banco Mundial ou do FMI. Para muitos líderes, parecia um acordo bom demais para ser verdade. A promessa era de crescimento, empregos e um salto para o século XXI, tudo financiado pela nova potência econômica do Oriente. Era uma oferta que poucos podiam recusar, e muitos aceitaram sem ler as letras miúdas. Uma das pérolas mais importantes neste colar é o porto de Gwadar, no Paquistão. Por décadas foi uma sonolenta vila de pescadores na costa do Mar da Arábia. Hoje é o epicentro de um projeto de 62 bilhões de dólares, o corredor econômico China-Paquistão. Para a China, Gwadar é um prêmio estratégico de valor incalculável. Ele lhe dá acesso direto ao Oceano Índico, contornando completamente o Estreito de Malaca. Petróleo do Oriente Médio pode ser descarregado em Gwadar e transportado por terra diretamente para o oeste da China, economizando semanas e evitando as patrulhas da Marinha Americana. É a solução perfeita para o seu maior pesadelo geopolítico. Em troca, o Paquistão recebe infraestrutura, mas também se afunda em dívidas com Pequim, tornando sua política externa cada vez mais alinhada com os interesses chineses. A linha entre o comercial e o militar começou a se confundir rapidamente. Enquanto Pequim insistia que seus portos eram para negócios, a realidade no terreno contava outra história. Em 2017, a China inaugurou sua primeira base militar ultramarina oficial em Djibouti, um pequeno país estrategicamente localizado no Chifre da África. E onde essa base foi construída? Exatamente ao lado de um dos maiores portos do país, também construído e operado por uma empresa chinesa. De repente, navios de guerra chineses tinham um ponto de apoio permanente em uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo. O colar de pérolas comercial agora tinha dentes militares. A negação plausível estava desaparecendo, revelando a verdadeira natureza do plano: projeção de poder global. A ferramenta escolhida para essa conquista silenciosa é o que os críticos chamam de diplomacia da armadilha da dívida. O processo é perigosamente sedutor. Primeiro, uma empresa estatal chinesa propõe um grande projeto de infraestrutura a um país em desenvolvimento. Em seguida, bancos estatais chineses oferecem empréstimos massivos para financiar o projeto. As condições são muitas vezes opacas, com taxas de juros mais altas do que as de credores internacionais. Os contratos frequentemente estipulam que empresas chinesas devem construir o projeto, usando mão de obra e materiais chineses. O dinheiro, na prática, mal sai da China. O país anfitrião fica com um ativo novinho em folha e uma montanha de dívidas denominadas em dólares, que ele tem pouca capacidade de pagar. É aqui que essa armadilha se fecha.
No caso de Hambantota, os estudos de viabilidade mostravam que o porto não seria lucrativo, mas o empréstimo foi concedido mesmo assim. Quando o Sri Lanka inevitavelmente não conseguiu cumprir os pagamentos, a China não renegociou a dívida da maneira tradicional. Em vez disso, ofereceu uma solução diferente, uma conversão de dívida por participação acionária. Em vez de dinheiro, a China aceitaria o controle do próprio ativo que financiou. Foi assim que o Sri Lanka perdeu o controle de seu porto estratégico por 99 anos. Não foi uma falha do sistema, foi o sistema funcionando exatamente como projetado. A inadimplência não era um risco para o credor, era o objetivo final. A perda de um porto é mais do que uma transação comercial, é uma perda de soberania. Para o Sri Lanka, a entrega de Hambantota significou ceder o controle sobre uma parte crítica de seu próprio território a uma potência estrangeira. As implicações são profundas. A China agora tem a palavra final sobre quais navios podem atracar, incluindo navios militares. O governo do Sri Lanka, endividado e enfraquecido, tem pouca margem para se opor às diretrizes de Pequim em fóruns internacionais. A história de Hambantota se tornou um conto de advertência para dezenas de outras nações que seguiram o mesmo caminho. Eles pegaram o dinheiro chinês para construir seus sonhos, mas correm o risco de acordarem um pesadelo de dependência econômica e política. E este padrão se repete em todo o mundo. No Quênia, há temores de que o porto de Mombasa possa ser o próximo, usado como garantia para um empréstimo maciço para a construção de uma ferrovia. Em Laos, a dívida com a China representa quase metade de todo o seu produto interno bruto. Na Zâmbia, fala-se em tomar o controle da Empresa Nacional de Eletricidade. Da Ásia, a África e a América Latina, a história é a mesma. Promessas de prosperidade seguidas por dívidas esmagadoras e uma crescente influência chinesa. A iniciativa Cinturão e Rota começou a parecer menos um projeto de desenvolvimento e mais um sofisticado mecanismo de aquisição global, usando finanças como sua principal arma de guerra. Se você acha que isso é um problema apenas para países em desenvolvimento, pense novamente. O verdadeiro choque de realidade para o Ocidente veio quando a China voltou sua atenção para a Europa. Em 2016, no auge da crise da dívida grega, a União Europeia e o FMI forçaram a Grécia a privatizar seus ativos estatais. Quem apareceu com o dinheiro? A gigante estatal chinesa de transporte marítimo, a COSCO. Ela comprou uma participação majoritária no porto do Pireu, o maior da Grécia e um dos mais importantes do Mediterrâneo. De repente, a China não estava mais batendo na porta da Europa. Ela estava dentro de casa, controlando um portão de entrada vital para o continente. A história da COSCO é um microcosmo da própria ascensão da China. De uma modesta operadora de navios, ela se transformou, com maciço apoio estatal, em uma das maiores empresas de logística e operação portuária do mundo. Ela não joga pelas mesmas regras das empresas ocidentais. Seu objetivo final não é apenas o lucro trimestral para os acionistas, é a execução da Estratégia Nacional de Pequim. Ao assumir o controle do Pireu, a COSCO não estava apenas fazendo um bom negócio, estava garantindo que os produtos chineses tivessem um caminho rápido e eficiente para os mercados europeus, e que a influência chinesa tivesse um ponto de apoio permanente dentro da própria União Europeia. Sob a gestão da COSCO, o Pireu foi transformado. A eficiência disparou. O volume de contêineres explodiu, tornando-o um dos portos de maior crescimento no mundo. Para a Grécia, isso significou empregos e uma história de sucesso em meio à crise econômica. Mas o sucesso teve um preço. A influência chinesa na Grécia cresceu exponencialmente. Em 2017, a Grécia bloqueou uma declaração da União Europeia na ONU, que criticava o histórico de direitos humanos da China. Foi a primeira vez que um membro da UE fez isso. A conexão com o investimento no Pireu era inegável. A China havia comprado não apenas um porto, mas também o silêncio e o apoio político de uma nação europeia. O cavalo de Troia estava dentro dos muros. E o Pireu foi apenas o começo. A China agora detém participações em cerca de uma dúzia de portos europeus, incluindo os dois maiores, Roterdã e Antuérpia, além de portos estratégicos na Espanha, França e Bélgica. O ponto de virada foi quando a Itália, um membro fundador da União Europeia e do G7, se tornou o primeiro grande país ocidental a aderir oficialmente à iniciativa Cinturão e Rota. A decisão de Roma de abrir seus portos como o de Trieste para investimentos chineses enviou ondas de choque por toda a Aliança Ocidental. A rede estava se expandindo para o coração da Europa, e a estratégia de dividir para conquistar parecia estar funcionando perfeitamente. Mas o plano chinês é ainda mais profundo do que o controle físico dos portos. Paralelamente à Rota da Seda Marítima, Pequim está construindo a Rota da Seda Digital. O objetivo é dominar a infraestrutura tecnológica do século XXI. Isso significa cabos de fibra óptica submarinos que conectam continentes, data centers que armazenam as informações do mundo e, crucialmente, as redes 5G que alimentarão os portos e cidades inteligentes do futuro. E a campeã dessa iniciativa é uma empresa que todos nós conhecemos, a Huawei. Os mesmos portos controlados por empresas chinesas estão agora sendo equipados com tecnologia de rede chinesa. Imagine um porto moderno. É um sistema nervoso complexo de guindastes automatizados, sensores, câmeras e softwares de logística, todos conectados por uma rede sem fio ultra rápida. Quem constrói e opera essa rede controla todo o fluxo de informações dentro do porto.
Eles sabem exatamente o que está em cada container, de onde veio, para onde vai e quem é o dono. Quando a Huawei e outras empresas chinesas instalam suas tecnologias 5G e seus sistemas de gerenciamento em portos de todo o mundo, Pequim ganha uma visibilidade sem precedentes sobre as cadeias de suprimentos globais. O controle não é mais apenas sobre o movimento físico dos navios, é sobre o controle do fluxo de dados que move a economia mundial. Essa coleta de dados se estende para além da logística comercial. Os sistemas de portos inteligentes geralmente se integram com sistemas de cidades inteligentes, que também estão sendo construídos por empresas chinesas em muitos desses países. Isso inclui redes de vigilância com reconhecimento facial e outras tecnologias que, embora promovidas para segurança e eficiência, criam um vasto aparato de monitoramento. A China está exportando seu modelo de vigilância estatal junto com sua infraestrutura. Para países parceiros, o preço da modernização pode ser a adoção de uma tecnologia que dá a Pequim acesso não apenas aos seus segredos comerciais, mas também aos seus cidadãos. O perigo final dessa estratégia é a criação de um ponto único de falha. À medida que mais e mais do comércio mundial passa por portos e sistemas digitais controlados pela China, o mundo se torna perigosamente dependente de uma única nação. Em tempos de paz, isso pode significar apenas maior eficiência, mas em tempos de crise ou conflito, dá a Pequim uma alavanca de poder sem precedentes. Imagine se, durante uma disputa geopolítica, a China decidisse desacelerar ou bloquear o tráfego em seus portos globais, ou interromper o fluxo de dados em suas redes. A economia mundial poderia ser paralisada com o apertar de um botão. É o poder supremo em uma era de globalização. Lentamente, o Ocidente começou a despertar para a escala e a ambição do plano chinês. O que antes era visto como uma série de negócios isolados, é agora entendido como uma grande estratégia coordenada. Os Estados Unidos, sob diferentes administrações, começaram a alertar seus aliados sobre os perigos da diplomacia da armadilha da dívida e os riscos de segurança associados à tecnologia da Huawei. A narrativa mudou de cooperação econômica para competição estratégica. A União Europeia, antes dividida, começou a desenvolver mecanismos para fiscalizar investimentos estrangeiros em infraestrutura crítica, uma medida claramente direcionada à China. A resposta do Ocidente foi tentar oferecer uma alternativa. O G7, o grupo das maiores economias democráticas, lançou sua própria iniciativa, chamada Build Back Better World, prometendo financiar projetos de infraestrutura de alto padrão e transparentes em países em desenvolvimento. A ideia é competir diretamente com a oferta da China, mas com melhores condições de governança e sustentabilidade. No entanto, a iniciativa tem sido lenta para sair do papel e carece do financiamento massivo e da vontade política centralizada que Pequim possui. Para muitos países, a promessa ocidental parece ser muito pouco e muito tarde. Ao mesmo tempo, começaram a aparecer rachaduras no próprio império de infraestrutura da China. A economia chinesa está enfrentando seus próprios problemas internos, com uma crise imobiliária e um crescimento mais lento, limitando a quantidade de capital que pode ser gasta no exterior. Além disso, o ressentimento está crescendo em alguns países parceiros. Projetos foram cancelados ou renegociados em lugares como Malásia e Myanmar, em meio a acusações de corrupção e preocupações com a dívida. A iniciativa Cinturão e Rota está se revelando extremamente cara e complexa de gerenciar, e alguns em Pequim estão questionando se o país não se estendeu demais. O futuro da Guerra dos Portos está em uma encruzilhada. O plano da China foi incrivelmente bem sucedido até agora, garantindo-lhe uma pegada global que teria sido impensável há 2 décadas. Ela criou uma dependência que será difícil de reverter. No entanto, a resistência está crescendo e a própria China enfrenta desafios significativos. A questão agora é se a iniciativa Cinturão e Rota continuará sua expansão implacável ou se entrará em uma fase de consolidação e talvez até de recuo. O que está claro é que as regras do jogo global foram alteradas para sempre. O controle das rotas comerciais físicas e digitais é o novo campo de batalha para a supremacia no século XXI. O que estamos testemunhando não é apenas uma série de projetos de construção. É a arquitetura de uma nova ordem mundial sinocêntrica, sendo erguida com concreto, aço e fibra óptica. Por séculos, o poder global foi projetado através de frotas navais e bases militares. A China aprendeu essa lição, mas a adaptou para a era da globalização. Ela percebeu que não precisa possuir os mares, se possuir os portos que os conectam. Esta conquista silenciosa, conduzida por meio de finanças e comércio, pode ser mais eficaz e duradoura do que qualquer conquista militar. A verdadeira questão que fica é: o mundo está se tornando mais conectado e próspero sob essa nova liderança? Ou estamos caminhando para um futuro onde as cadeias de suprimentos globais se tornam armas em uma nova Guerra Fria? A resposta está sendo escrita agora, nas docas de portos de todo o mundo. Você acredita que o plano da China é uma forma de neocolonialismo ou um caminho legítimo para o desenvolvimento global? Deixe sua opinião nos comentários.